Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Genética para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Nossa aula de hoje do curso é sobre heranças autossômicas. Então, herança autossômica é quando o gene relacionado à herança situa-se num dos 44 cromossomos autossômicos, ou seja, os cromossomos não sexuais nossos. Um homem, possui 46 cromossomos, onde 44 cromossomos são autossômicos e 2 cromossomos são sexuais. Então a gente tem os cromossomos sexuais X, que é feminino, e os XY, que é masculino. Herança autossômica. A herança autossômica não possui relação com o sexo do indivíduo. Então ela pode acontecer tanto em homem quanto em mulher. Ocorre em igual proporção nos dois. E ela se divide em dois tipos. Ela se divide em herança autossômica recessiva e herança autossômica dominante, dependendo dessa herança. Então, herança autossômica recessiva é quando ela expressa, quando o indivíduo apresenta dois genes alelos recessivos. Então, quando o indivíduo tem dois genes alelos e são recessivos, essa doença autossômica recessiva vai se expressar. Um exemplo que a gente trouxe é a fibrose cística, que é uma doença genética que afeta os pulmões, pâncreas e glândulas sudoríparas do indivíduo. E essa doença faz uma elevada produção de muco que obstrui as vias respiratórias, conforme um exemplo trazido. Quais são os genótipos dessas pessoas? Para a pessoa ser normal, sem ter a fibrose cística, ela deve ser azão. Por quê? Azão significa que é dois alelos dominantes e a doença é recessiva. Então, as pessoas que têm os dois alelos dominantes, ela é normal. Uma pessoa heterozigota é normal também, porém carrega consigo um alelo da doença, porém ela não é expressado. Para a pessoa ser afetada, ela deve ser homozigota recessiva, pois a doença necessita de dois alelos recessivos para se expressar. Outro exemplo que a gente trouxe de herança autossômica recessiva foi a anemia falciforme. A anemia falciforme, doença genética que resulta na formação de hemácias anormais em forma de foice com baixa eficiência de transporte de oxigênio. Então, essa anemia falciforme é quando temos umas hemácias falciforme, com uma falsa forma, uma hemácia normal e uma hemácia falciforme. Observe que a hemácia normal tem um campo maior, então ela consegue carregar mais oxigênio do que essa consegue transportar. Ok? Então, a anemia falciforme, uma doença, uma herança autossômica recessiva, ocorre quando existe os genótipos com traços falcêmicos, ou seja, quando a pessoa é heterozigota. Então, quando a pessoa é homozigota dominante, acontece que ela é normal, sem a presença da doença. Os traços falcêmicos é quando a pessoa é heterozigota. Quando o indivíduo é homozigoto recessivo, ele é afetado e acontece o aborto. As heranças autossômicas recessivas através do heredograma característico. Vamos lá.
Pais normais com algum filho afetado. 2. Pais normais serão azão, azim e o filho afetado será azim, azim. 3. Não haverá discrepância na quantidade de homens e mulheres afetados. Então, onde que a gente pode encontrar isso no aerograma? Onde está circulado. Este pedaço do aerograma significa todas essas características que acabamos de falar. Apenas para a gente lembrar do heredograma e da sua usabilidade, que é para fazer o mapeamento genético da família. E também temos a segunda, que são heranças autossômicas dominantes. E essas autossômicas dominantes expressam-se quando o indivíduo apresenta pelo menos um gene dominante. Diferente da recessiva, que precisava apresentar 2 genes alelos recessivos, a herança autossômica dominante necessita que apresente pelo menos um gene alelo dominante. E o primeiro exemplo que a gente trouxe foi a polidactília. O que é essa polidactia? São 6 dedos ou mais nas mãos ou nos pés. Então, as pessoas que possuem o genótipo homozigoto dominante é afetado. A pessoa que é heterozigoto também é afetado. E as pessoas homozigotas recessivas são normais, não possuem a polidactia. Lembra que pelo menos um gene alelo dominante? Heterozigoto tem um gene alelo dominante. Então vamos ver herança autossômica dominante, o heredograma característico. Vamos analisar mais esse heredograma. Pais afetados com filhos normais, então nós temos pais afetados e os filhos são normais. Os pais afetados serão azão, azim, e o filho normal será azim, azim. Isso é normal, azão, azim e azim, azim. Porque para os filhos nascerem normais, os pais têm que ser heterozigotos, porque uma característica de cada que passa para os seus filhos. 3. Não deve haver discrepância na quantidade de homens e mulheres afetados. Não houve discrepância, então é onde está circulado que está correto. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Por hoje é só, pessoal. Estou ansioso por encontrar vocês nas nossas próximas aulas. Quero pedir a todos que me sigam no Facebook. Só colocar Professor Anderson Covas. E obrigado por assistir e até a próxima aula.